Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes do jornal O Amigo do Povo. Estamos aqui para mais uma inovação, que é a primeira entrevista rádio transmitida da União dos Estados da Platina. E o primeiro, a entrevistada, é uma honra. Estamos aqui, o nosso vice-presidente da República e presidente do Senado, Santiago de Aragão, que é nascido do Chile. E, senhor, é uma honra estar aqui, né, nessa entrevista. Gostaria que o senhor pode dar um oi aí aos ouvintes platinos. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Foi convidado o senhor Santiago de Aragão para a entrevista, onde o senhor promete falar tudo, senhor vice-presidente. Eu, eu sempre eu sempre falo tudo, comigo não tem entraves. Então vamos lá. Vamos começar a entrevista. Lembrando que aos ouvintes sempre sigam o jornal O Amigo do Povo. Estamos agora com a rádio transmissão, que vocês vão gostar com as entrevistas que vamos ter ao longo do tempo. Senhor, primeiramente agradeço. É uma honra conceder essa entrevista ao vice-presidente, ao presidente do Senado, Santiago de Aragão, viu? E eu queria iniciar uma pergunta, né, sobre uma polêmica que aconteceu com o senhor, que o senhor já foi envolvido com a justiça, né? Já foi, já foi denunciado pelo próprio presidente. Eu queria saber o que é que se passou naquele momento, o que obteve e quais suas relações o senhor tem antes daquele acontecimento, durante aquele acontecimento e hoje. Como é que está a relação com o presidente, já que, pelo fato de o presidente denunciar o vice-presidente, parece que tem um desequilíbrio no poder ali, executivo e moderador. Gostaria de saber ali, do poder moderador, me perdoe. Pode falar, senhor. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o plenário do Senado aprovou uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição, que colocou que o vice-presidente da República poderia sancionar um projeto de lei caso o presidente da República não o fizesse em até 72 horas. O projeto de emenda à Constituição passou pelo Senado, foi aprovado, se tornou uma lei, passou a fazer parte da Constituição. O que aconteceu foi o seguinte: houve vários projetos de lei sendo aprovados no Senado e sendo mandados ao gabinete do presidente. Só que o presidente, por um momento estar ocupado, ele acabou não cumprindo a Constituição, sancionando esses projetos de lei que chegaram até ele em até 72 horas. Acabou que eu, utilizando do poder que eu detinha de acordo com a Constituição, peguei esses projetos de lei e sancionei. O presidente da República não gostou, ele considerou isso uma usurpação de funções. Ele achou que eu tinha passado por cima de uma responsabilidade que era dele, quando na verdade eu só estava cumprindo a Constituição. Esse desentendimento entre eu e ele fez com que ele fizesse uma denúncia, né, à Suprema Corte de Justiça. Essa denúncia, na época, foi investigada pelo ministro. O ministro me inocentou, né, porque eu só estava cumprindo a lei, eu só estava cumprindo a Constituição. Foi apenas um equívoco, uma raiva do presidente, por isso acabou me denunciando. O ministro do SCJ me inocentou, o presidente recorreu,
mas antes que uma nova audiência fosse marcada, o presidente voltou atrás, reconheceu que eu estava apenas cumprindo a minha função, nós fizemos as pazes e continuamos tudo bem. A nossa relação é amigável. Eu não vou dizer que eu tenho uma relação de inimizade com o presidente, jamais. Nós estamos sempre em estado de harmonia. Inclusive, a ajuda dele está sendo muito importante para os projetos que estou desenvolvendo para a economia da Platina. Então, o que é que passou naquele momento, senhor vice-presidente? Naquele momento de quando foi denunciado, o que é que passou? O que é que o senhor tem ouvido? Porque quando se há uma denúncia de uma grande autoridade como o senhor, realmente há um grande âmbito, né? Uma grande parcela da população entende, talvez o senhor perdeu apoio ou não, não sei o que aconteceu. Eu gostaria de saber o que é que passou diante desses problemas e do caos que gerou, né? O caos que gera o, a, vamos dizer que as bases meio que enfraqueceram, né? Eu Sim, gostaria, como o senhor pode descrever essa situação? O que é que o senhor pensou? O que é que o senhor pensou em projetar, enfim? primeiramente que eu fiquei totalmente tranquilo. Eu sabia que eu seria inocentado pela Suprema Corte de Justiça porque eu não cometi crime algum. Quem quiser pegar a Constituição vai lá e vai ver exatamente que tudo que eu fiz constava na Constituição. É claro que isso gerou um abalo ali nas instituições, gerou um abalo nos poderes, porque o vice-presidente da República, ele não é só parte do poder executivo, ele é líder do poder legislativo. A partir do momento que o executivo denuncia o líder do legislativo, causa uma desarmonia entre os poderes. Não vou dizer que não aconteceu, aconteceu sim. Causou uma desarmonia entre o legislativo e o executivo. Eu posso dizer que, por um momento, os dois poderes ficaram antagônicos, um virado contra o outro. Mas foi tudo resolvido normalmente. Eu me afastei das minhas funções de presidente do Senado, o que fui presidido pelo Patrick, pelo Miguel Domingues. Ele ficou na presidência do Senado enquanto esse assunto não era resolvido no SCJ. Mas foi tudo resolvido. Eu acredito que a maior parte da população ficou do meu lado, porque eu só estava cumprindo a lei. A população quer que a lei seja cumprida. E eu estava fazendo com que a lei fosse cumprida, sancionando aqueles projetos de lei depois das 72 horas de prazo esgotado que o presidente não sancionou. Então, eu fiquei com a consciência tranquila e esperei o resultado que eu já sabia que seria favorável para mim e foi favorável. E o presidente, também fiquei esperando que o presidente votasse em si, passasse aquele momento de raiva por eu ter realizado uma função que era dele. Eu não vou julgá-lo por isso. Eu não sei se na situação dele eu não tomaria a mesma atitude. Né? Uma pessoa realizou uma função que deveria ser sua, né? Mesmo cumprindo a lei, eu também ficaria um pouco com raiva, mas depois dessa raiva passaria, eu cairia em si, como o presidente caiu e retirou a denúncia. Então, senhor vice-presidente da União dos Estados da Platina, eu queria saber se desde o início, desde quando o senhor se tornou oficial, né, oficial, um cidadão platino, até a sua chegada à vice-presidência da República, houve muitas polêmicas, né? Entretanto, o senhor teve muito conflito com o senador Miguel Domingues. Sim, e conflitos que, se a gente vê, até hoje acontece, né? Até hoje acontece. Eu gostaria de saber se é algo pessoal ou é algo da questão de trabalho, de posicionamento, como é que é a sua relação com o senador Miguel, Miguel Domingues, porque já aconteceu fatos, né?
Já aconteceu fatos de ter uma discussão de muito tempo de duração entre o senhor e Miguel Domingues, assim também como o senhor e Beta, ou seja, o senhor tem em sua ficha histórica de seu trabalho, de sua vida, essas discussões com outras grandes autoridades. Eu gostaria de saber o que, é que o senhor acha disso, enfim. Sim. O meu problema com o Patrick não é nada pessoal. Eu não tenho nada contra a pessoa do senhor senador Miguel Domingues. As nossas diferenças estão nos nossos posicionamentos políticos e ideológicos. Nós pensamos de formas antagônicas, pensamos de formas diferentes. E é isso que causa as nossas brigas no plenário do Senado. Ele tem uma posição mais aberta, uma posição mais liberal em relação a alguns assuntos, e eu sou muito mais conservador em outros assuntos. E, é claro, se colocar uma pessoa mais liberal, uma pessoa mais conservadora no mesmo ambiente, vai ser palco de discussões sempre. Mas são discussões saudáveis que nos levam a algum lugar. Não são discussões vazias que terminam em discussão e não resolvem nada. Sempre chega a algum lugar, né? Utilizando a democracia pela maioria. Qual a maioria vai para o lado de quem? Se do meu pensamento ou do pensamento do senador Miguel? Sempre vai a algum lugar. A minha questão com a Beta não é pessoal. Eu admiro muito o trabalho da Beta e também não acredito que seja posicionamento político e ideológico, pois nós temos posicionamentos políticos e ideológicos muito parecidos, eu diria. A questão com a Beta é que eu cheguei na Platina como prefeito de Buenos Aires. Quando eu entrei no Senado, o Patrick e a Beta já estavam. E eles já tinham toda uma estrutura do qual já estavam acostumados. E eu, quando cheguei, não achava que aquela estrutura, como o Senado funcionava, fosse a melhor estrutura, que fosse a estrutura correta, que fosse a melhor a ser desenvolvida. Eu achava que era um sistema lento, um sistema difícil, com pouca participação, que as coisas demoravam a acontecer. E quando eu entrei na presidência do Senado, eu quis mudar tudo. Então, é isso que o motivo das minhas brigas com a Beta, porque ela queria manter a estrutura que ela já estava acostumada no Senado, a estrutura que já existia. E eu mudei tudo. Se você pegar o Senado da União, antes da minha presidência e agora com a minha presidência, você vai ver que é uma coisa totalmente diferente. E isso, claro, não agrada quem já estava acostumado com aquela coisa de antes. Até se acostumar com a minha forma de presidir o Senado, foi muitas brigas. Acredito que hoje a nossa relação é muito melhor. Eu admiro a Beta e acho que o Patrick, as nossas brigas vão continuar, porque é uma questão política, é uma questão de ideologias diferentes. O senhor caracteriza os apoiadores do velho plenário como uma velha política? Eu não sei dizer se uma velha política. Eu acho que eles estavam presos a um modelo e não aceitaram bem a mudança de modelo. Assim como eu também talvez não aceitaria tão fácil se futuramente, quando eu deixar de ser presidente do Senado, vir outro com ideias totalmente diferentes da minha. Eu certamente também farei oposição a ele. É normal. É normal que a gente não aceite mudanças. Se a gente já estava acostumado a um modelo, vem alguém e resolve mudar aquilo tudo, você não aceita. Mas eu não denominaria de velha política. Claro, porque se usar esse termo velha política, eu sempre vou associar a político corrupto, político com políticas que não eram para o povo. Mas usando um termo de que eles já eram velhos na platina e nós que chegamos somos os novos, sim, eles poderiam ser chamados de velha política. Poderia. Eu não usaria esse termo. Ok. O senhor, na questão política da União da Platina, o senhor é prefeito de Buenos Aires, senador de Porto Argentino
né? Sim. Presidente do Senado e vice-presidente da República. Sim. O senhor não acha que o acúmulo de funções lhe atrapalha no desenvolvimento? Eu não acredito, porque o vice-presidente da República, pela Constituição, ele acumula o cargo de presidente do Senado. Eu, eu não vejo uma dificuldade de equiparar os dois, porque o vice-presidente da República ele só vai atuar quando o presidente está fora. Quando o presidente viaja, eu assumo a presidência da República e o vice-presidente do Senado assume a presidência do Senado. Nunca vai ter um presidente eu nunca serei presidente da República e ao mesmo tempo presidente do Senado, porque aí estaria controlando dois poderes diferentes, o que não vai acontecer. E o fato de ser presidente do Senado e ser senador não tem muita diferença, né? A diferença é que um senador ele apenas vota. O presidente do Senado ele vai presidir, vai abrir a sessão, vai colocar a pauta e também vai votar. A questão do prefeito de Buenos Aires já é mais complicada, mas eu achava essa complicação de conciliar os dois no início. Agora já não mais. Eu consegui associar a Prefeitura de Buenos Aires com o meu trabalho como presidente do Senado e também como ministro da Economia. Eu consegui associar os três em um projeto que eu estou desenvolvendo para a economia e está sendo uma experiência ótima. Ok, senhor. Na próxima pergunta, a gente vai falar agora sobre a questão do jornal La Democracia, né? Que é o jornal que vamos ser, né, coerentes, vamos ser verdadeiros, que é o jornal mais famoso, o maior jornal da União dos Estados da Latina. E recentemente ele postou uma última folha onde ele fala sobre o eterno vice, onde ele bota um vice-presidente vestido tipo de árvore de Natal e a presidenta na frente, onde a presidenta fala, impressão sua, Feliz Natal. E o vice-presidente fala, acho que estou sendo um vice decorativo. E aí fala na descrição do jornal, onde abre aspas. Geralmente o vice-presidente de qualquer coisa é alguém importante, porém não muito, sendo o número 2. Na União Platina, deu-se a função de presidente do Senado da União a ele para que não fosse apenas uma figura decorativa e caísse na inutilidade absoluta. Com as escassas viagens ao exterior e raros impedimentos ao presidente, o vice-presidente prefere mais ser presidente do Senado do que propriamente o suplente do titular. Lembrando que o Jornal da Democracia também é administrado pelo Miguel Domingues, que é o editor-chefe e executivo. Esse jornal, essa edição desse jornal foi publicado em dia 22 de outubro de 2018, em origem na cidade de Córdoba. Eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre esse comentário do jornal La Democracia, onde ele fala que vamos, em resumo, o vice-presidente da República não faz nada e melhor, o próprio vice-presidente da República prefere ser presidente do Senado, porque faz muito mais coisas do que o vice-presidente da República, que é totalmente uma função nada, uma função nada. Eu gostaria de saber como é que o senhor se posiciona sobre essa parte, essa notícia, esse comentário. Sim. Primeiro, qual é a função de um jornal? O jornal ele serve, assim, na sua essência, de informar aos seus leitores. É o que o La Democracia não faz. O La Democracia é um jornal que ele não procura se informar. O objetivo dele não é passar informação, é causar polêmica e degrinir
a imagem das pessoas. Ele fala do vice-presidente como se fosse um vice decorativo e como se eu optasse por ser mais presidente do Senado do que vice-presidente da República. Ora, a Constituição diz no artigo 51, ele deveria conhecer a Constituição porque ele não é só jornalista, ele é senador da União. É obrigação de todo senador conhecer ponta a ponta da Constituição. No artigo 51, a Constituição diz que o vice-presidente da República é cumulativamente suplente do presidente da República e presidente do Senado da União. Ou seja, eu realizo as duas funções, nunca as duas ao mesmo tempo. É lógico que se o presidente está bem de saúde, está no país, está atuando, é lógico que eu vou atuar como presidente do Senado. Não tem por que eu atuar como vice-presidente se o papel do vice-presidente são as mesmas funções do presidente. Se eu já tenho um presidente realizando as funções, por que eu teria como um vice-presidente realizando as mesmas funções? Então, o presidente estando presente, eu realizo as minhas funções como presidente do Senado. Quando o presidente se ausentar, eu vou realizar as funções do presidente. Então, eu não entendo por que uma reportagem com o papel de tentar diminuir a imagem, a importância do vice-presidente em pleno século XXI, onde já ficou mais do que provado que o vice-presidente da República não é mais um órgão vestigial. Um órgão vestigial é um termo que a gente usa na saúde para falar de um órgão sem função. O vice-presidente não é mais o apêndice, até porque já se descobriu que o apêndice tem uma função, assim como o vice-presidente, né? A política já chegou à conclusão de que uma tropa não atua sem reserva, um time de futebol não atua sem reserva, um elenco ele precisa de um reserva. A mesma coisa acontece na presidência. Essa reportagem do La Democracia, como várias outras, é um descrédito. Ele tenta diminuir a imagem do vice, tenta passar uma desinformação para a população totalmente desnecessária. Bastava que ele lesse a Constituição que saberia que o vice não é um cargo decorativo, como ele menciona. E pior, ele utiliza a imagem de Michel Temer e de Dilma Rousseff. O que ele sugere o quê? Que eu dê um golpe no presidente da República e assuma a presidência para deixar de ser vice decorativo? Eu acho isso uma reportagem ridícula, como todas as reportagens que o La Democracia vem fazendo, e não é de hoje. E eu digo mais, essa reportagem, se você pegar o jornal La Democracia, essa última edição, foi toda praticamente voltada para mim, e tem uma justificativa. Eu denunciei o La Democracia ao Ministério das Comunicações porque o La Democracia vinha desobedecendo a lei de imprensa. O senador Miguel Domingues votou contra a lei de imprensa. Ele nunca aceitou a lei de imprensa e, mesmo assim, o primeiro-ministro o nomeou ministro das Comunicações. Na época, eu achei isso um verdadeiro absurdo. Como é que você nomeia para o Ministério das Comunicações, que vai fiscalizar a imprensa, você nomeia alguém que votou contra a lei para fiscalizar a imprensa? Ele, atuando como ministro das Comunicações, dono do jornal A Democracia, não respeitou a lei de imprensa. Eu o denunciei ao ministro, o ministro o exonerou do cargo e tirou a licença do La Democracia para funcionar. Quando ele resolveu a situação, que o La Democracia voltou a funcionar, ele resolveu me atacar como vingança por eu ter denunciado. E irei denunciá-lo mais uma vez. E denunciarei quantas vezes mais for necessário. Ele tem que cumprir a lei de
imprensa. Ele tem que fazer uma imprensa limpa. Não adianta você querer passar informação, uma informação suja, inverdades, passar coisas horríveis em seu jornal. Não, isso não é liberdade de imprensa. Utilizar seu jornal como arma para atacar pessoas, não, isso não é jornalismo, isso é um jornalismo sujo, com uma política suja que ele vem fazendo ao longo das últimas sessões no Senado. Eu irei denunciar o jornal mais uma vez. Irei denunciar quantas vezes mais for necessário. E eu deixo claro, o vice-presidente da República também é presidente do Senado. Só assumirei as funções de vice-presidente quando o presidente estiver ausente. Que não reste dúvidas a respeito disso. Ele também fez uma reportagem na mesma edição falando que eu abandonei a prefeitura de Buenos Aires. Uma falta de desinformação, porque se ele viesse perguntar a mim, ele saberia que eu estou preparando um projeto econômico que eu utilizo a cidade de Buenos Aires como modelo, uma cidade teste para o meu projeto. Só que o objetivo dele não é saber a verdade. O objetivo dele é espalhar mentira, é espalhar injúria, é espalhar incertezas dentro da União dos Estados da Platina. Ele tenta a todo momento, nesse jornal, causar uma desunião. Só que a nossa união é muito mais forte do que as pincuinhas e os venenos que ele fica soltando. Buenos Aires não está abandonada, está sendo utilizada como modelo para o meu projeto econômico. A atividade de uma cidade não se resume ao número de decretos. Não é porque eu não coloco lá 10 decretos por dia que Buenos Aires não funciona. Ele também citou o jornal Amigo do Povo como se tivesse desaparecido. Se ele está com tanta saudade assim, ele que se prepare, porque já tive informações de que a próxima edição vem recheada. Só isso, é um frustrado que tenta espalhar desunião entre nós, mas não vai conseguir. Ok, senhor vice-presidente da República, presidente do Senado. Estou aqui com outras perguntas a respeito de sua posição como presidente do Senado da União dos Estados da Platina. Eu gostaria de saber, assim como nossos ouvintes, as transformações que o senhor observou desde os primeiros dias como senador e até hoje como presidente do Senado. Quando eu cheguei no Senado da Platina, um projeto de lei levava o dia inteiro para ser votado, porque se esperava um tal de um quórum. Tinha que ter a participação de um determinado número de senadores. Só que não se estipulava tempo para eles votarem. Então, tinha senador que visualizava a mensagem, visualizava ali a votação, ignorava e não votava, prendendo que o resultado saísse. Aí se levava o dia todo até que aquele senador resolvesse votar um único projeto de lei. Porque antes se votava um projeto por dia, se levava o dia inteiro para votar um projeto. Eu achava aquilo um absurdo. Assim que assumi a presidência do Senado, resolvi mudar isso. Estipulei um tempo máximo de 2 horas para uma votação. Eu colocava lá mais de um projeto de lei, nada de um só, colocava 2, 3, 4, 5, quantos fosse necessário, colocava toda a pauta do dia, abria a votação em um determinado horário e os senadores tinham 2 horas para votar. Se até aquelas 2 horas os senadores não votassem, a gente ia contabilizar apenas os votos de quem participou e seria dado o resultado conforme o voto ali da maioria que participou. Eu achei isso excelente. Hoje a gente vota 2, 3, 4, 5, 6 projetos por dia. Se você olhar a quantidade de projetos que foram aprovados desde a minha entrada na presidência do Senado até hoje, o número é muito grande.
é praticamente irreconhecível como as coisas mudaram. Foram tantos projetos de emenda à Constituição, tantos decretos de lei, tantos projetos de lei, tanta coisa mudou. E, claro, isso não foi bem aceito no início, mas, na minha visão, teve uma maior participação, porque eu estabelecendo 2 horas, o senador que não votar, ele vai receber falta. E ele recebendo falta, no fim do mês, eu ainda publico lá o número de faltas dos senadores. Teve um senador do Partido Los Libres, se eu não me engano, ele se chama Fábio Ávila, Fábio de alguma coisa assim, em um mês, Partido, do Partido Partido Los Platino, Livres, sim, Partido do Partido do Liberal. senador Miguel. Ah, sim, Ele, sim, sim. em um mês de sessão, ele conseguiu ter todas as faltas. Ele não participou de nenhuma. Eu não entendi a justificativa, porque ele disse que ele não participou por não ter tempo. Porém, ele visualiza todas as mensagens. E visualizava todas. Se ele não votou porque não quis. E eu acho que essa mudança na forma de votação melhorou em muito. Hoje eu consigo ter uma participação muito mais efetiva e rápida dos senadores do que antes. Isso agilizou em muito todo o processo do legislativo, que age rapidamente, né? Com a ajuda do executivo também, as coisas na Platina estão muito mais ágeis. Então, eu acho, na minha visão, que a anterior à minha presidência e agora durante a minha presidência, as coisas estão muito melhores, muito mais rápidas, muito mais ágeis. E quem não estiver gostando da forma como eu estou presidindo, me dê sugestões. Eu estou sempre disposto a melhorar. Senhor vice-presidente da República, Santiago de Aragão, o senhor, como prefeito, senador, ministro, presidente do Senado, enfim, quais projetos o senhor almeja daqui para frente, em razão do desenvolvimento da Platina, que é algo que realmente os cidadãos platinos desejam saber, os cidadãos platinos desejam, né, não desejam poucas enrolações, na verdade, nenhuma enrolação. Os cidadãos platinos não desejam nenhuma enrolação, e sim coisas objetivas, projetos que é para valer a pena o desenvolvimento platino. Queremos ver, né, os cidadãos platinos com um sorriso no rosto e não com as lágrimas nos olhos de tristeza. Então, eu estou desenvolvendo um projeto econômico. A Platina, ela já possui um banco, onde os cidadãos recebem mensalmente os seus salários. Só que o que acontece era o seguinte, eles só recebiam os salários, todo mês lá caía o salário mínimo, as 1.000 platas por mês, e o dinheiro só caindo no banco. E os cidadãos platinos não tinham um estímulo de criar empresas para ganhar mais, porque eles não gastavam com nada. Não tinha nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de taxa imposto pelo banco naquele dinheiro. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi criar projetos de lei, criando imposto de renda, imposto de renda sobre as empresas, porque nós temos cidadãos platinos que têm empresas. Então, eu criei imposto sobre as empresas, criei projetos dando possibilidade dos municípios criarem impostos, dos estados criarem impostos e mais impostos federais. Mas são muitos impostos, tá? São muitos impostos. Mas o objetivo é fazer que ao cidadão platino ver que o dinheiro, ao cair na conta dele, vai sofrer várias taxações, vai ficar menor, estimular com que esse cidadão ele abra um negócio, abra uma empresa, uma forma de gerar mais renda. Esse é o objetivo das minhas taxações, fazer com que o cidadão, ao ver que está ganhando menos, empreenda algo novo, pense em algo para ganhar mais dinheiro. Essa é uma parte do meu plano.
a segunda parte do meu plano em relação aos estados, municípios e à própria União de lidar com seu orçamento. Chega de inventar números para a planilha de gastos. A União, os estados e os municípios, eles só vão ter no cofre aquilo que eles arrecadarem de impostos dos cidadãos. Então, se o imposto é 40 platas e ele tem X número de cidadãos, sei lá, 10, ele vai ganhar 400 platas por mês de imposto. E vai ter que pagar todas as contas, entre aspas, com aquelas 400 platas. Aí eu criei uma planilha de gastos, né? Porque era assim, os estados, os municípios vivem criando decretos de criação de escola, criação de hospital, criação daquilo e isso, mas nunca colocam um valor. Então, eu agora estou criando um modelo de mapa para que os municípios eles coloquem tudo que tem ali de serviço público, de prédio público naquela cidade, e quanto cada serviço público e prédio daquele gasta por mês e se bate com o valor que eles estão arrecadando de imposto. É claro que tudo é muito fictício, é só para criar ali um modelo de planilha de gastos, um modelo de orçamento. É tudo fictício, mas eu acho que já cria ali um senso. Se eu só arrecado 400 platas por mês, eu não vou ficar criando um monte de decreto de hospital, porque o hospital custa, sei lá, 10 por mês, 10 platas por mês. Eu não vou criar mais hospitais do que eu tenho de imposto. Então, acho que isso já dá um pouco de senso, né, na União dos Estados da Platina, para que os municípios parem de ficar criando decretos de construção de hospital, de cidade, de universidade, só para mostrar que trabalha. Eu quero ver mostrar que trabalha, cumprindo ali a lei orçamentária do jeito que eu estou planejando. Agora, senhor, estamos agora para encerrar. O senhor tem 1 minuto para fazer um discurso final a partir de agora. Platinos, a vice-presidência da República, ela é importante, ela é vital para a União dos Estados da Platina. Não se deixem levar por reportagens tendenciosas de um jornal que se diz jornal, que se diz passar a informação, mas apenas burla a lei de imprensa e faz uma verdadeira desinformação. São notícias falsas que perturbam a ordem pública e traz prejuízos de crédito à União dos Estados da Platina. Vamos nos manter unidos, vamos ignorar gente que só quer causar desunião. Vamos para frente com os nossos projetos, com as nossas ideias, pelo desenvolvimento da União dos Estados da Platina e do Ok, senhor. micronacionalismo em geral. Não vamos perder tempo Ok, com senhor. bobagens. Ok, senhor. Encerramos aqui. É uma honra essa entrevista com uma grande autoridade platina. Foi um prazer. Agradeço, Eu que agradeço. Foi um prazer agradeço. poder falar aqui. Obrigado, senhor. Até a próxima. Se aos senhores ouvintes, o jornal Amigo do Povo está encerrando essa rádio transmissão aqui. Fique ligado em nossa página do Facebook, o nosso site e as nossas próximas edições. Eu sou Caleb Teres, estou aqui entrevistando o senhor vice-presidente da República, presidente do Senado, ministro, senador e prefeito Santiago de Aragão. Muito obrigado, bom dia, boa tarde e boa noite.